Os argentinos vão eleger um novo mandatário para o país em outubro. Mas o processo eleitoral por lá começa muito antes. O registro das coalizões já foi feito e as listas dos pré-candidatos devem ser finalizadas neste fim de semana. Em agosto, serão realizadas as eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, conhecidas como MAS. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Martim Granovski, que é jornalista argentino, colunista do Página 12 de Buenos Aires. Martim Granovski, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Um prazer para mim. Martim, a gente já havia falado em algumas ocasiões, né, sobre o que estava por vir no processo eleitoral aí da Argentina. A gente já sabe que alguns passos do processo já foram realizados. E eu queria que você trouxesse para a gente agora como é que está o clima e o que falta agora até a gente chegar em outubro nas eleições para que vai escolher o próximo mandatário da Argentina. A última novidade importante é que o oficialismo, União pela Pátria, que é o novo nome do Frente de Todos era o nome da coalição que venceu as eleições, ganhou as eleições em 2019, do presidente Alberto Fernández e da vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, oficializou o novo nome, União pela Pátria. União pela Pátria tem agora dois candidatos para as primárias obrigatórias e simultâneas, como vocês disseram, em 13 de agosto. Um candidato, que é o candidato da Cristina Fernández de Kirchner, é o ministro do Interior, Guado de Pedro. E outro candidato é justamente o embaixador no Brasil, Daniel Scioli, que foi vicepresidente com Néstor Kirchner e governador da província do estado de Buenos Aires, o estado mais importante, distrito eleitoral mais importante da Argentina. Esses são, hoje são os dois candidatos que vão brigar 13 de agosto para ver quem é o candidato do oficialismo, se Scioli ou Guado de Pedro. A novidade também é que o Guado de Pedro é um cambio, ou seria um cambio geracional na Argentina. O Guado de Pedro tem 40 anos somente. Mas, a parte disso, Guado de Pedro é um exponente da geração que Cristina Fernández de Kirchner chamou, em espanhol, a geração diezmada. Os filhos da geração diezmada. Os filhos de que foram desaparecidos, mortos. Os dois pais, a mãe, o pai do Guado de Pedro, do ministro Guado de Pedro, foram mortos pela repressão da ditadura. E o próprio Guado de Pedro, o próprio pré-candidato Guado de Pedro, salvou-se a vida porque a sua mãe se abalançou sobre ele e recebeu, ele tinha 4 anos, recebeu os tiros, os disparos da arma da ditadura. Esses são os dois candidatos do oficialismo. E temos também os dois candidatos que vão fazer a briga da oposição, Juntos por el Cambio, conservadores. Uma é Patrícia Bullrich, que foi a ministra da Seguridade do Maurício Macri. E um outro é Horácio Rodríguez Larreta, que é o chefe de governo da capital federal, do Distrito Federal da cidade de Buenos Aires. E também temos o nosso Bolsonaro. O nosso Bolsonaro é Javier Milei, que está a favor da livre compra e venta de órgãos humanos e quer fechar, fazer explodir o Banco Central. Esse é o panorama hoje. Vai cambiar, mas esse é o panorama hoje. Inclusive, falando do Milei, que tem várias propostas controversas, você trouxe aí uma sobre os órgãos humanos, mas ele tem sobre a dolarização também da economia argentina, enfim, diversas questões aí a serem faladas, mas eu queria perguntar sobre os candidatos regionais apoiados por Milei. Parece que não conseguem angariar os votos que ele teria. Então, que
Queria te ouvir um pouco sobre a popularidade do Milei, se está em derretimento ou não, e como fica os aliados dele, os aliados regionalmente, se conseguem se valer dessa figura de Milei ou não. Exatamente. Até este preciso momento, o desempenho do Milei nas eleições prévias, porque as eleições dos estados não são necessariamente simultâneas. E tivemos muitas eleições nos diferentes estados na Argentina. A última foi Tucumán. En esos estados, o desempeño de Milei, o dos candidatos de Milei, o das candidatas de Milei, fueran muy wins, un desastre. ¿No? 1%, 2%, 3%, não mais que isso. A dúvida é o que vai passar no grande electorado da província, das dos Buenos Aires, da capital federal, da ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que o ABC, en términos paulistas, o ABC da ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, especialmente ese cordão industrial, o que fora un cordão industrial, e agora un cordão muito poblado. O efecto do Milei, incluso se Milei fora um fracasso eleitoral, é que ele tirou a discussão eleitoral muito mais à direita. Ele foi funcional aos candidatos da direita para ter um afã terrível de ultradireita que diz as coisas que eles pensam. Foi até agora um instrumento muito útil. O que está por verse é se a população argentina está tão virada à direita ou não. Porque a população argentina é uma população muito especial em algumas coisas. Se fala espontaneamente ante um ladrão, o que é preciso aqui é pena de morte, por exemplo. Mas quando você faz uma sondagem, a pena de morte não tem popularidade nenhuma na Argentina, por exemplo. Digamos que a fala é mais dura que o pensamento na República Argentina. Eu não sou sociólogo, não posso explicar por quê, mas muitas vezes a fala é muito mais dura que o pensamento. O pensamento real é que também que o voto. Também que o voto. E as posições mais extremas, finalmente, não triunfam na Argentina. Especialmente pela experiência da ditadura militar e pela experiência de revisão no judiciário dos crimes de lesa humanidade da ditadura militar. Agora, Martim, aí na Argentina, por exemplo, é discutido ou é falado quem que vai herdar a herança política de Cristina Kirchner, de Alberto Fernandes. Como é que está essa polarização aí entre os dois? De quem possivelmente pode herdar suas preferências? É discutido isso nesse momento? Sim, se está discutindo e em algum caso se está discutindo para quem não é conveniente heredar nada. Porque o problema que tem o governo argentino é que vai ir hacia umas eleições com um índice de inflação de 8% mensual, mais ou menos entre 7% e 8% mensual. É uma paradoxa. O nível de atividade econômica é muito alto, o nível de desemprego é muito baixo e, ao mesmo tempo, o nível de pobreza é muito alto. O nível de pobreza é muito alto e de indigência, e essa é a causa fundamentalmente da inflação. Então, vamos a ver a contradição, seguramente, de candidatos que não vão se apresentar como candidatos do governo, mas é obviamente uma contradição, porque é evidente que a oposição vai dizer, mas
cara, você é ministro do interior, a Guado de Pedro. Cara, vai dizer o Daniel Scioli, você é embaixador no Brasil do presidente Alberto Fernández. Esa va a ser parte seguramente da discussão eleitoral. Es decir, o grado de independencia relativa que permita a los dos candidatos se presentar como diferentes o relativamente diferentes do governo e dos problemas do governo. E Martim, Alberto Fernandes já se encontrou com o presidente Lula pelo menos 4 vezes desde que foi anunciado como presidente aqui no Brasil o Lula, e mais uma vez agora eles vão se encontrar, estão aí estreitando relações, preocupados com a questão não só de cada nação, mas de uma integração latino-americana. Como que essa relação e essa aproximação de Fernandes com o governo brasileiro tem impactado, tem reverberado aí na Argentina com a população, e se isso pode mexer com as questões da eleição presidencial? Lula muito querido na Argentina em geral. Lula muito querido. O povo argentino, no solamente o peronismo, no solamente o kirchnerismo, mas o povo argentino em geral foi muito solidário com o presidente Lula cuando el presidente Lula estaba en la cárcel en esos 580 días de injusticia más flagrante, más a prescripción, todo el proceso que vocês brasileiros y vocês conocen perfectamente. Hay un consenso, no hay ninguna diferencia entre los candidatos do Unión por la Patria, no hay diferencia ninguna sobre la importancia de las relaciones con Brasil, importancia estratégica de las relaciones con Brasil. Efectivamente, na terceira-feira, Alberto Fernández e Lula van se encontrar para conmemorar os 200 años das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Argentina foi, o que era Argentina en ese momento, foi o primer país que reconoceu a independencia de Brasil, un año después da Grito de Ipiranga. En 1823 foi o reconhecimento. Isso é uma questão pela União pela Pátria, uma questão muito importante e decisiva. Não há nenhuma discussão. No hay ninguna discusión. En esa parte de la política exterior, no hay ninguna discusión. Hay algunas discusiones dentro de la oposición de derecha, la del macrismo, aunque ninguno tampoco dice que quiere, no hay hoy, no hay críticas a Lula en Argentina. Ni siquiera da direita o de centro-direita, de ultradireita sí, por supuesto, porque son bolsonaristas. Mas el resto ten cuidado, porque a perspectiva es, si eles tienen posibilidad de gobernar, posibilidad de gobierno real, o realismo empieza a ser parte de los cálculos políticos. Entonces, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer con Brasil? Brasil es el principal parceiro da Argentina. Para cualquiera, no solo el principal parceiro, sino el principal destino dos bens manufacturados, dos bens industriales que exporta a Argentina. A mitad de las exportaciones a Brasil son bens industriales. Eso no es el mismo fenómeno con China o con Estados Unidos o con Europa. O único destino con un componente tan importante de bens industriales es Brasil. Eso es importante para el estado de Buenos Aires, para el estado de Córdoba, para Argentina en general. Entonces, Brasil no está siendo parte ruin da campaña argentina. En todo caso, está siendo parte una parte virtuosa da campaña electoral. Repito, excepto los bolsonaristas de
de Milei, la extrema direita, que está também dentro de Juntos por el Cambio, Juntos pelo Cambio. E Martim, para além da escolha do próximo presidente da Argentina, vocês também vão escolher deputados, senadores e governadores, que a gente chama aqui de estado, aí de províncias. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui também como é que está esta questão para além da eleição presidencial. Uma parte dos governadores já hizo as eleições, porque há algumas províncias ou estados que não têm obrigação de ser simultâneas com a eleição nacional, é uma parte. O que queda, que seguramente tampoco es obligatorio, mas es tradicional que el Estado o provincia de Buenos Aires, más do 30% dos electores nacionales, más do 30%, o sea, a tercera parte dos electores nacionales viven en la provincia del Estado de Buenos Aires. Es probable, no seguro, mas es probable que esa elección sí sea simultánea. En ese caso, o candidato, en cualquier caso, o candidato do oficialismo vai ser actual gobernador, que o gobernador Axel Kicillof. Kicillof era un dos posibles candidatos da Unión pela Patria, mas al ser Guado de Pedro, al ter elegido candidato, automáticamente Kicillof va a ser o principal candidato da Unión pela Patria a reeleição no estado de Buenos Aires, que é a eleição decisiva. Neste domingo vamos ter também eleições em Córdoba, um outro estado muito importante. Aí a briga será entre o macrismo Luis Juez e o peronismo opositor de Juan Schiaretti, peronismo opositor. Juan Schiaretti é um homem o ex-ministro da Economia, foi parte dos equipos do ex-ministro da Economia Domingo Felipe Cavallo. Uhum. E foi também um diretivo da Fiat no Brasil. Este vai ser eleições em Córdoba. Sim. Mas a eleição mais importante vai ser a eleição da província de Buenos Aires, porque especialmente esse cinturão, esse ABC da província de Buenos Aires, tem uma parte muito importante dos eleitores, dos votantes da República Argentina. É uma concentração populacional bastante grande ali, aí nessa região de Buenos Aires, de fato, né, Martim? Então, conversamos com Martim Granovski, que é jornalista argentino e colunista do jornal Página 12, e fala conosco direto de Buenos Aires. A gente segue acompanhando todo esse processo eleitoral do povo argentino, que muito nos interessa aqui como vizinhos, para saber os rumos que tomam aí a região da América Latina, América do Sul, que para a gente é tão importante. Muito obrigado, um abraço para vocês. Abraço, Martim.